podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. A nossa frágil e de baixa energia democracia, ela está sangrando? Será que nesse momento a gente tem a percepção de que algo de muito ruim está intrínseco, está enraizado nas nossas instituições? Instituições essas que garantem que a nossa frágil democracia e desenergizada, democraticamente falando, ela permaneça em pé. Mas qual é o custo de uma democracia que, permanecendo em pé, a gente observa que nas entranhas dessa mesma democracia existe tanta sujeira? É por isso que hoje a gente vai tratar, mas assim, de maneira muito serena, de maneira muito ponderada e fundamentalmente te explicando, tentando levar para você aquilo que existe de informação, mas assim, de maneira precisa, para que você possa entender o que aconteceu com o caso Master. O que foi esse caso? Quem é esse homem? Agir sozinho? Obviamente que não. Mas quem é esse homem que conseguiu mostrar e esfregar na nossa cara que a nossa democracia não está legal, que ela sofreu uma fratura e essa fratura está sangrando? Será que a nossa democracia estaria sangrada? Para tratar a respeito desse tema, eu trouxe dois profissionais, mas assim, as referências que tive dos dois são as mais profundas, competentes e qualificadas, né? São dois professores da IT, a instituição, a tradicionalíssima instituição Toledo de Ensino, nossa futura parceira, né, aqui do E aí, Colim. Então a gente acabou optando, né, por trazer professores. Por que professores? Há um porquê nisso. Porque eles estão acostumados em explicar. Eles falam com os alunos. E ao falar com os alunos, eles estão explicando tudo aquilo que está acontecendo. E é um caso que acabou virando um case a ser estudado. Professor Fábio Sguícero, é isso, professor? Será que eu acertei? Está correto o sobrenome, não? Exato. Professor de Economia, seja bem-vindo. É difícil mesmo esse sobrenome, né? Até nas aulas, nas primeiras aulas com os alunos no início do semestre, eu dou um desafio, escrever meu nome corretamente. É tão complicado assim, é? Esguícero, isso. Esguícero, Exato. professor Fábio Sguícero, sabe tudo aquilo que diz respeito à questão econômica. Professor, obrigado. Dá para a gente esmiuçar, né? Dá para a gente fazer a nossa audiência entender? Exato. Nós vamos aí passar pela questão da importância do sistema bancário, né? E como que o caso desse, na questão do Master, né, ele pode interferir no bom funcionamento do sistema bancário brasileiro. Nós vamos discutir bastante sobre essas questões e entender um pouco mais sobre os impactos do caso do Banco Master para a economia, para o sistema bancário. Sim. E mais importante, né, para a vida das pessoas também, claro, né? Não podemos deixar de fora. Isso. Teve impacto. E para colega, né, colega de IT, colega de instituição Toledo de Ensino, do professor Fábio, que é de Economia, Dr. Cássio Pegoraro. O homem sabe tudo e mais um pouco da questão do direito, especialmente no direito penal. Inclusive, dá uma olhada naquele livro. Você consegue buscar, meu maestro? Esse livro, Manual Direito Penal, é um livro que acaba de ser lançado pelo professor Cássio. Professor, obrigado, seja bem-vindo. Fale um pouco do livro já nesse início. Eu que agradeço, Colim, a oportunidade de estar aqui para a gente poder... Vou ler inteirinho, viu? Eu agradeço. Eu vou ficar um aço, eu vou ficar mais chato ainda, culpa sua. Eu gosto de dar presente assim, que as pessoas consomem. Sabe quem que você me lembrou? Meu mestre, meu professor, Percival de Souza. Percival de Souza, que acredito que todos conheçam, está tranquilão, está numa fase mais tranquila da vida, ele compartilhava conhecimento. Então ele te dava como presente, ele te dava livro de presente. Então, assim, uma lembrança. E agora me lembrou, quem dá livro de conhecimento está fazendo muito mais do que um presente, né? Enfim, é algo que, diria um amigo, que é sagrado. Por favor, continue. Aí você vai pegar num ponto muito é bacana. Estratégico nosso, porque nós que amamos a atividade de docência, amamos porque gostamos de compartilhar aquilo que o conhecimento. Pouco sabemos, mas de uma forma ilimitada, de uma forma muito gratuita. Então, eu fico muito feliz de saber que você vai consumir esse produto que já é fruto, viu, Colim, de um estudo e de uma pesquisa para mais de 20 anos. Né? Então, o livro hoje está na terceira edição. Terceira edição, terceira edição. Publicamos junto com a editora Espessoto, que é aqui de Bauru. E
Agora, e é um livro que eu faço para o nosso público da graduação e também aqueles que galgam a prestação de concursos públicos e estão aí na iminência de serem aprovados no exame de ordem. Da OAB. Da OAB. Da Ordem dos Exato. Advogados do Brasil. E também eu recebo alguns feedbacks de ex-alunos e colegas que no dia a dia o consultam até para conhecer a incidência dos crimes em relação aos quais eles estão atuando. Eu acho que agora, agora que trocamos contatos, né, eu acho que eu vou acioná-lo com uma certa frequência no dia a dia, porque afinal de contas faz muito parte da minha rotina tratar de crimes. Então, a hora que a coisa apertar, eu vou chamá-lo, viu? Quando o senhor perceber que vai chegar uns áudios meio compridos, então sou eu. Eu vou estar sempre à sua disposição. Com muito prazer. Vamos começar na questão econômica? Vamos começar pela questão econômica. Um homem relativamente jovem, chamado de Daniel Vorcaro, virou a figura mais conhecida. E debatida hoje do país. Esse homem, ele vem de experiências anteriores, mas ele adquire o Banco Master. O que ele começa a fazer do ponto de vista econômico a partir do momento em que ele adquire o Banco Master? Se quiser voltar, fica à vontade, viu, professor? Mas de que maneira ele começa a agir? É legal, Colim. Bom, o Banco Master, ele tem origem lá nos anos 70, né, como uma corretora de valores. Né? Então você tem uma divisão no país, né, das instituições, né, que podem operar, instituições bancárias, financeiras, né, aquelas que podem operar com distribuição de valores imobiliários, né, com corretoras de valores, bancos de investimento, né, bancos de crédito, né, instituições comerciais. E lá nos anos 70 ainda, o Master era um banco, era uma corretora. Né? E ao longo do tempo, mais precisamente nos anos 90, que ele vem a se tornar um banco. Né? Um banco mesmo, banco tradicional. Né? Porém, né, nesse contexto histórico, o banco sempre, esse banco é chamado de Banco Máximos, né? Ele sempre passou por dificuldades financeiras. Sobreviveu heroicamente. Ou... Né? Não sabemos ainda, exatamente. Pode aparecer alguma coisa do Máximos? É possível, né? É possível, né? Mas o nosso contexto aí que você trouxe do Daniel Vorcaro, né? Ele vem lá em 2019. 2019. Isso, né? É muito recente. Isso, onde ele adquire esse banco. O Máximos. Exatamente, o Máximo. E lá em 2021... Era corretora de valores ainda? Já era banco. Já era banco. Okay. Isso, já tinha uma carteira, né? Era considerado banco múltiplo, né? Que ele opera em várias frentes. E a partir de 2021, que vem a transformação lá da marca para o chamado Banco Master. 2021. Exatamente. Poxa. Se você avaliar os balanços, né, do Banco Master, né, pode pegar de 2021 para cá, o crescimento do resultado do banco, dos ativos do banco, dos depósitos, ele é exponencial, ele é gigantesco o crescimento do banco em relação a demais instituições. De que maneira isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Bom, basicamente, assim, não querendo usar muito assim da economia também, né? Mas assim, tentar deixar claro, né? Isso, é essa a ideia. Como qualquer empresa aqui, a sua empresa, né, do Cássio, né? Ela tem lá os seus ativos e os seus passivos. Do lado ativo, os bens e direitos da empresa. Do lado passivo, as suas obrigações. Tá? Trazendo para a realidade de um banco, como que funciona esse ativo e passivo? Né? O banco, numa ponta, ele faz captação de recursos financeiros. No caso, essa captação que o banco faz, né, ele vai te prometer uma remuneração. Então, quando você tem sua conta lá no seu banco, eu venho do sistema cooperativista de crédito, nossa atuação, como conselheiro de administração. Quando você abre uma conta corrente num banco e faz um depósito, né, aquele dinheiro é um passivo para o banco. Né, porque a qualquer momento você pode querer sacar o seu dinheiro, né, reaver aquele dinheiro seu aplicado. Precisa ter obrigação de estar disponível lá para você movimentar o dinheiro. Então ele é um passivo para o banco, é um ativo seu, nós correntistas, né? Para o banco é um passivo, é uma obrigação. Né? Porém, o banco, ele trabalha assim, a modalidade mais comum dos bancos, né, dentre várias, são os empréstimos, a modalidade de crédito. Né? Então, o lado do ativo, né, do banco, ele tem uma chamada carteira de crédito. Né? Essa carteira de crédito são os direitos, né, que o
o banco, ao emprestar para nós, seriam todos os empréstimos feitos todos os empréstimos, exatamente, essa carteira de empréstimo, né? Seja lá no consignado, no pessoal, né? No financiamento, isso imobiliário, exatamente, carteira de crédito do banco, da instituição bancária. Isso é um direito para o banco. Né? O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Pelo lado da captação do banco, e o banco tem essa questão importante, né? É importante frisar para a economia do país um sistema bancário que funcione corretamente, por quê? Ele tem um papel fundamental, que é captar de quem precisa, captar de quem tem recurso excedente, né? De quem faz poupança, e repassar para quem precisa de empréstimo, de recurso financeiro. Ou seja, ele movimenta esses recursos. Exatamente. O sistema bancário ele tem esse papel. E fundamentalmente. Nós temos que lembrar também que os agentes econômicos, né, as famílias, né, as empresas, o governo, eles não procuram o sistema bancário somente quando você tem dívidas. Não, uma empresa, um empresário, ele recorre ao sistema financeiro para levantar recurso, para alavancar a sua empresa. Exatamente. Né? Um capital de giro, ele vai lá calcular, ó, eu vou pegar aqui um dinheiro emprestado numa instituição, a 15% ao ano, eu tenho um lucro que cobre esse valor. Então, é um papel do sistema bancário fazer essa intermediação entre quem tem recurso excedente e aquele que precisa... E direcionar para quem exatamente, não tem. empréstimo, exatamente. Normalmente, né, você tem duas formas de captação de recursos pelos bancos, que é o chamado depósito à vista e o depósito a prazo. Né? Depósito à vista é aquele recurso financeiro que fica lá na sua conta corrente para você movimentar. Né? O depósito a prazo é quando você faz uma aplicação no banco. Os chamados CDB, né? No cooperativismo nós temos a figura do RDC, que é o Registro de Depósito Cooperativo. Né? Esse recurso você ganha juros, o banco remunera juros para você. Tá? Na outra ponta, o banco vai pegar esse recurso que você depositou no banco, seja lá na sua conta corrente ou a prazo, né, na aplicação, ele vai repassar a outra ponta no empréstimo, né, para uma instituição, para uma pessoa física, a diferença de juros em que o banco cobra da pessoa que ele emprestou, do correntista. A pessoa, né? Para quem ele emprestou, ele cobra um juro. Exatamente, ele cobra um juro. E daquela que ele tomou o recurso emprestado, né, é outra taxa de juros. Essa diferença é chamada spread bancário, que é o lucro do banco. Né? O spread bancário. O lucro mora ali. Mora ali, exatamente. Essa diferença de juros. De juros, exatamente. Lógico. O spread somente aí na questão de captação e empréstimo. O banco tem custo com mão de obra, tecnologia que não é barato, né? Segurança física, digital, cibernética, digital. Exatamente. Né? Então tem que estar tudo isso na conta do banco. E normalmente, né, os bancos, eles captam em torno de 60% a prazo e 40% à vista. Depósito à vista. Para ele poder ter essa diferença. Exatamente. Para poder formar um spread. Exatamente. Por quê? No depósito à vista, o banco não remunera a sua conta corrente, aquele dinheiro parado lá na sua conta. Exatamente. É um dinheiro assim, mais barato para o banco. Né? Por que eu expliquei tudo isso? No Banco Master, eu falei que no sistema bancário é em torno de 60% a 40%. 40% à vista e 60% a prazo. No Master já estava 98% de captação a prazo. E o que isso quer dizer? Que ele pegava mais dinheiro ou não? Fundamentalmente, ele tinha que captar dinheiro prometendo pagar juros. Né? Ou seja, ele prometia lucro de um lado e tinha que captar mais do outro para poder suprir aquilo? Exatamente. E a captação à vista dele, aquele dinheiro que tinha um custo muito baixo para o banco, era 2% do total. 98% do recurso que ele captava era a prazo. Então ele tinha que manter sempre, né, um pagamento de juros para tornar essa atração de capital para o banco viável. Como é que ele fazia isso? Então, agora o outro lado o outro lado da moeda. Exatamente. Bom, para ele conseguir captar recurso, né, e remunerar toda a sua captação de recurso, ele tinha que investir do outro lado, né, na sua carteira de empréstimo ou produtos que rentabilizassem, né, que fossem superior ao custo de captação dele. Né? Bom, ele acabou
ampliando essas carteiras de crédito que o banco tinha, né? Mas depois, pesquisando de forma mais profunda, você começou a ver que essas carteiras de crédito eram carteiras irregulares. O que as tornava irregulares? O fato de você ter somente uma escrituração lá contábil de que você tinha uma grande carteira de crédito. Não existia entrada ou saída, você só tinha escrita. Exatamente. Descobriu-se isso. Então era no balanço. No balanço, exatamente. Né? Então esse ativo do banco, né, ele era composto, a gente chama assim de títulos podres, né? Uhum. E carteira de crédito, bichado, exatamente. Assim? Carteira de crédito não realista. Você não recupera mais, né? Exatamente. A dificuldade de recuperação era muito grande. E no meio desse caminho assim tortuoso, né, o banco ele acabava vendendo a sua carteira de crédito, né, ou colocando esse pacote de recebíveis dele dentro de um fundo de investimento. Que também ele não ia receber absolutamente nada, mas ele colocava como se fosse. Como se fosse, exatamente. Que coisa. Exato, né? E dentro desses fundos de investimento... que comprava. E comprava, né? Infelizmente. O que quase aconteceu com o BRB, com o Banco de Brasília, ou aí é uma outra história? O BRB também está entrelaçado nessa mas história. Mas você quer deixar para depois nós vamos explicar depois. Tá? Ok, fica à vontade. Quando ele colocava essas carteiras de crédito dele empacotadas dentro desses fundos de investimento, né, ele começava a comercializar o fundo de investimento também. Né? E eles majoravam as cotas desses fundos de investimento. Isso aumentava cada vez mais o valor... Essa parte é bem complexa. Aumentava cada vez mais o valor dos ativos. Né? Onde foi bater lá na questão da REAG, né, do Compliance Zero. Né? Que são operações exatamente. Né? Então, é daí que surgia esse crescimento robusto, assim, em termos de crescimento, mas não sustentado, do Banco Master. Né? Operações fraudulentas. Operações fraudulentas. Exatamente. Que coisa. E aí nessa... Bom, em que momento o BRB entra? O BRB entra... Havia uma tentativa de vender uma coisa que era totalmente apodrecida por dentro. Você falou de instituições no começo da nossa conversa. Né? O BRB ele é um banco em que o seu maior acionista é o governo do Distrito Federal. Né? O BRB. Né? Bom, é um banco de Brasília. Né? Público. Exatamente, é um banco público de Brasília. A sede dele é Brasília, né? E tentou-se fazer uma compra, né? O BRB comprar, que era um banco assim considerado enxuto até o momento, né? Mas exatamente, mas funcionando. Funcionando, exato. De maneira correta, limpa. Isso, né? Tentou-se uma fusão, uma compra de parte do Banco Master pelo Banco BRB, buscando o quê? Né? Buscando trazer uma robustez maior para o Banco Master em função das todo detonado, dos apontamentos iniciais. Mas a essa altura do problema de liquidez do banco. Já estava com problema de liquidez. Exato, então a essa altura a coisa já tinha degringolado e a alternativa era fazer por vieses políticos entregar ou vender aquilo que estava bichado para um outro banco enxuto com uma aura bacana. Foi essa a intenção? Essa a intenção. E daí, quando o Banco Central, lá em março de 2025, barrou essa operação... Foi aí que começou a vir à tona? Exatamente. Aí começou a vir à tona e apareceu os problemas de liquidez do Banco Master. O que é o problema de liquidez, simplesmente? Liquidez é a capacidade, né, de você transformar um recurso, um ativo, em dinheiro. Entendi. Né? Então, aquele ativo estava bichado. Exatamente. Existem ativos que têm liquidez maior. Um exemplo, né? Você tem lá um CDB de um banco, você pode resgatar a qualquer momento pelo seu aplicativo aí do seu banco. Né? Ele tem uma liquidez imediata. Algumas aplicações têm liquidez menores, por quê? Você tem algumas travas para você se desfazer do ativo. Né? Por exemplo, lá dos fundos de investimento. Né? Então, o banco... começou a aparecer mesmo esse problema de liquidez do banco. Né? Ele não tinha liquidez. Os ativos deles, né? E o Banco Central precisou descobrir isso, porque, afinal de contas, teve que passar pelo Banco Central, né? Tem que passar pelo Banco Central. Na verdade, foi uma liquidação, né? Existem outras formas de você fazer intervenções no sistema bancário, nos bancos, né?
mas no Master verificou-se que a única forma era fazer uma liquidação mesmo, era encerrar a operação do banco. Entendi. Né? Porque o Banco Central, ele busca, se ele vê uma instituição com problema, algum banco maior, isso é normal, um banco maior que encampe exatamente o banco que está com problema, para não respingar, né, no sistema como um todo. Né, para não gerar o tal do risco sistêmico. Né. Porém, no Banco Master, é um problema, exatamente, no Banco Master observou-se que não era possível mesmo fazer essa aquisição. Exatamente. Deixa eu ver, esse cara mentiu durante 5 anos, é isso? Bastante tempo. Esse cara mentiu durante 5 anos. Que coisa, hein? O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Já podemos entrar do outro lado ou ainda não, professor? Podemos entrar. Podemos entrar. Nós continuamos depois. E aí até a gente já coloca o professor Cássio, né, na berlinda, digamos assim, porque aí havia uma estruturada rede, né? Haviam caminhos muito bem definidos que, para cometer tanta pilantragem no mercado financeiro, ele precisava de uma certa proteção. E ele foi adquirindo essa proteção, comprando muita gente em todos os setores. Todos os setores. E em todas as instituições. Nesse momento, a sua parte já entra aí, professor? Eu creio que sim, Colim, porque estava aqui atentamente ouvindo o professor Fábio. Até para saber, né? E ele me deu o gancho do início da nossa avaliação em relação a esse caso, que se deu com a atuação da Polícia Federal a partir da liquidação, né, do banco. Quando vem a liquidação, a PF entra, é isso? Na verdade, ao que parece, a Polícia Federal já tinha iniciado uma investigação anterior à liquidação. Por ocasião da liquidação, é que foi deflagrada a operação que ensejou a prisão do Daniel Vorcaro. Né? Tá. Então, quando a gente começa a analisar sobre o aspecto penal e processual penal esse caso, nós, né, principalmente profissionais do direito e professores, nós nos vemos numa situação extremamente delicada, Colim. Por quê? Porque, diferentemente, por exemplo, da perfeita análise do aspecto econômico, onde ele pode fazer essa análise a partir de balanços financeiros do banco que são divulgados, aqui nós já estamos em uma atividade eminentemente sigilosa, que é a atividade investigativa que hoje ainda está sendo conduzida pela Polícia Federal. Então, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que pontuar, né, que a análise técnico-jurídica dessa questão não pode fugir da percepção da existência de algumas garantias individuais, não só do Daniel Vorcaro, mas de eventuais outros possíveis envolvidos. Como é que o amigo vê esse monte de divulgação, de conversa e papo? Estou com medo disso. Uma investigação sigilosa que começa a ser revelada. Aí essa é um aspecto que eu acho que eu vou tentar abordar daqui a pouquinho, porque... Acho que acabei antecipando, mas é perigoso. Sem problema, é perigosíssimo, porque... Só para dar uma antecipada, correríamos o risco de anulação de provas? O amigo acha que não. Aí já é uma situação que tem que ser analisada muito pontualmente, Colim. Por quê? Porque como nós ainda estamos numa... distração é uma distração. Né? Ou um vazamento de alguma forma. Estratégico. Né? Porque quando nós falamos de atividades de persecução penal do Estado, ou seja, atividades do Estado que visam identificar crimes e punir os seus autores... Que é a persecução. Nós temos que entender que essa persecução penal ela tem duas fases. Uma primeira fase investigativa e uma segunda fase processual. Essa situação do caso Master ainda está numa primeira fase investigativa que tem, por natureza, ser sigilosa. Né? Então, ela foi deflagrada a partir da operação, né? Que, por sua vez, já se embasou numa investigação prévia, mas essa investigação ela ainda não se finalizou. Aonde nós estamos hoje, e aí, o que eu estava querendo dizer antes, né? Que nós fazemos uma avaliação, buscamos fazer uma avaliação técnico-jurídica do caso com base no que a mídia nos divulga. Porque é extremamente delicado nós avaliarmos
culpabilidade sem termos acesso ao que está sendo conduzido. Entendi. E se é conduzido de forma sigilosa, fica delicado nós concluirmos alguma coisa. Mas o que é interessante nós avaliarmos? As possibilidades jurídicas do que está sendo conduzido neste momento. Então, esse inquérito, essa investigação, ela ainda está em andamento. E hoje, aonde ela está? Ao que nos é divulgado pelas redes sociais, pelas mídias, pela TV, pela rádio, ela está em fase de elaboração do instrumento da colaboração premiada. Que Daniel Vorcário deve... É o instrumento da colaboração premiada. O amigo teme esse jogo. Olha, por enquanto é um jogo legal. Por enquanto está dentro da regra. Como é que você vê isso? Olha, eu particularmente, Colim, como um bom corintiano, eu tenho esperança de que as coisas deverão andar na sua correição, na sua correição legal, né? E digo isso até com base em uma percepção da postura do ministro André Mendonça, que hoje é o juiz relator referente a esse caso, que é quem deverá homologar essa colaboração premiada. Que inclusive foi aluno da instituição Toledo de Ensino. Aluno e professor da instituição Toledo de Ensino, que nos muito honra. Sem dúvida. Né, e nos gera responsabilidade para adotarmos a mesma postura do professor André. A conduta dele, ele tá bacana, como é que eu diria? Ele tá centrado, ele tá calcado numa postura que está seguindo todos os ritos, e esse é o ponto principal? Eu diria que a postura do ministro André Mendonça, ela é extremamente escorreita. Ele está estabelecendo aquilo que a lei determina que seja feito. Né? O instrumento da colaboração premiada, ela possui uma regulação legal. Ela está prevista lá na Lei do Crime Organizado, que é uma lei de 2013, que traz esse instrumento, Colim e Fábio, como mais um instrumento do que a gente chama no direito penal e processual penal de justiça penal negociada. Né? Então, antes desses institutos da colaboração premiada, da transação penal, do acordo de não persecução penal, da suspensão condicional do processo, a nossa justiça penal ela era muito engessada. Ao longo dos tempos, ela foi criando alguns meios alternativos até para possibilitar o Estado chegar a determinados âmagos que até então ele não chegava. E aí está a eficiência ou a possível eficácia da colaboração premiada. A atuação investigativa e depois a atuação processual do Estado chegar a situações que, pelos instrumentos até então previstos em lei, não seriam possíveis de serem atingidos. Já que nós estamos falando de negociações envolvendo essa colaboração, vou utilizar uma linguagem que ela é policial mais antiga. Citei ainda há pouco meu sábio mestre, Percival de Souza. O Percival ele me falava, quando a gente trabalhou juntos, ele dizia o seguinte, que confissão, delação, elas são a prostituta das provas. E o que ele queria dizer com isso? Que era sempre alguma coisa em troca. E isso por si só não seria, digamos, republicano, vamos colocar dessa maneira. Isso mudou? Ou a gente ainda tem essa percepção de que a colaboração ela pode ser tendenciosa, ela pode ser pequena diante de um contexto muito grave, porém, ela sempre vai trazer aquela coisa em troca. Como é que o amigo vê isso? Olha, de fato, as primeiras previsões legais de delações premiadas, que agora a lei do crime organizado chama de colaboração premiada. Antigamente era delação premiada, né? Ela não era muito bem vista no âmago penal e processual penal. Mas eu trago uma percepção que é muito latente para mim. Essa irresignação quanto ao instrumento, ela causa perplexidade a quem? Porque hoje eu enxergo que a colaboração é um instrumento de se atingir situações, aclarar situações que pelos instrumentos ortodoxos, até então previstos em lei, nós não atingiríamos. Né? Por isso que ela tem esse viés. Isso. E um grande diferencial dessa colaboração prevista na lei do crime organizado é que ela, diferentemente das delações anteriores, que apenas previam possibilidade de uma pequena ou razoável diminuição de pena aos agentes quando e ser condenados, a lei do crime organizado ela prevê, dentre os benefícios ao colaborador, uma possível
um possível perdão judicial, mas aí eu pressuponho a tramitação de um processo, ou até mesmo um não oferecimento de denúncia em relação a ele. Tudo está na são lei. Previsões. São previsões legais. É lógico que diante do preenchimento de alguns pressupostos. Tem que ter requisitos preenchidos. E aí, à luz desses pressupostos, é que nós, profissionais de direitos, estamos muito ansiosos a sabermos, no momento correto, falar, né? o que foi o objeto dessa colaboração premiada, né? E quais são os possíveis outros agentes envolvidos nesse enredo econômico e criminoso que foi desencadeado pelo caso do Banco Master. Voltar um pouquinho na aquisição do Banco Master, até então Máximos. Surgiu uma informação, eu não sei se o amigo chegou a ver, porque a gente está tendo muito... O nosso acesso é com base naquilo que é divulgado hoje. Exato. E a gente já notou que há uma seletividade. Porém, essa seletividade, ela não nos tira, não nos extrai a perplexidade de um caso desse tamanho. Haveria, nesses recursos utilizados para a compra do Máximos que virou Master, recursos inclusive de um traficante internacional. Vocês chegaram a ouvir falar a respeito disso, de um traficante espanhol que teria injetado recursos nesse momento, ali 2019, 2020? Chegaram a ouvir alguma coisa? O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Particularmente não. Não? Particularmente não. Eu também não, Colim. Essa fonte aí de recursos eu também não acompanhei. Né? Tá, mas assim, o dinheiro que ele usa para comprar, para adquirir o Master, para adquirir o Máximos e depois torná-lo Master, as investigações já começam a partir dali, né? Existem situações que geram uma estranheza geral, né? E aí, me colocando agora numa posição de cidadão, nós estamos extremamente ansiosos para sabermos qual vai ser o próximo passo desse enredo procedimental que se segue à elaboração da colaboração premiada. Apenas para contextualizar a informação, e eu gosto muito disso, porque ainda que nós estejamos ao vivo, né, o jornalismo ao vivo está na minha veia, não tem jeito. Essa informação ela foi apurada pela Compliance Zero, e elas apontam que o narcotraficante espanhol Oliver Ortiz de Zarate Martim teria sido um dos financiadores da compra do antigo Banco Máximo, atual Banco Master, pelo empresário Daniel Vorcaro. E aí a gente tem uma série de informações, né? Mas enfim, ali já há uma suspeita inicial, né? Por favor, mas existe um porém, Colim, por favor, na aquisição, né, do Banco Máximo, né, o Banco Master, né? Quando ele adquiriu o banco lá atrás, né, esse banco, ele não era um banco que estava explodindo em termos de rentabilidade. Né? Então ele já tinha problemas de endividamento. Exatamente. Então você consegue comprar um ativo, né, uma instituição, um preço muito mais baixo, muito mais barato. Entendi. Né? Então é daí que vem a questão, de onde que veio o dinheiro para financiar essas aquisições, né? Porém, esse banco já vinha com problemas de balanço, problema de endividamento, de índice de Basileia, problema com ativos. Muito baratinho. Exatamente, barato. Né? Eu não sei, eu não pesquisei a fundo, né? Mas existe uma questão... Só deixa eu fazer um parênteses, é perigoso. Se o nosso sistema permite que esse tipo de dinheiro ou que esse tipo de recurso entre com aparência limpa... De legalidade, isso. É algo perigoso. Exato. Não tenho como comprovar, né, com dados mesmo, né, a realidade, mas existe uma passagem aí do Banco Master de que um banqueiro muito importante do Brasil ofereceu R$1 para comprar o Banco Master. Para comprar? R$1. Quando foi isso? Isso aí nos últimos 4 anos. Já se sabendo dos problemas financeiros e de liquidez do Banco Master. Isso é muito ruim. É péssimo. Isso é terrível. Porque alguém que tem uma posição dentro do sistema muito grande, sabendo, né, que as operações já eram fraudulentas, aí você vai e quer comprar. Exatamente. Está faltando regulação, professor? Olha, o sistema bancário brasileiro, ele é conhecido no mundo inteiro, né, como um excelente sistema. Né? Uma questão de regulação, né? A gente chama de regulação
prudencial nesses conglomerados, né? Uhum. O que são esses conglomerados? Bancos, você tem um banco, como se fosse uma holding, né? Tá. Um banco principal, ele tem vários braços, esses bancos, né? A questão da regulação no Brasil, ela é considera uma boa regulação, por vivenciar também esse meio. Esse mecanismo. Né? Ocorre que ali no Banco Central, né, o que é o Bacen, né, na economia do país, o Banco Central, né? É aquela instituição que visa o quê? A estabilidade da moeda, né? A estabilidade do poder de compra da moeda, lá no nosso caso aqui o real, né? Porque tem aquela história do o Copom se reúne a cada 45 dias para definir a taxa de juros, né? Então, uma das funções do Bacen, do Banco Central, é a estabilidade da moeda. A outra é criar as regras de funcionamento. Né? Na verdade, quem cria as regras é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central vai lá fiscalizar e executar. Né? Então, ele é prezar pela funcionalidade do sistema bancário, né? A questão da moeda, e também ele é chamado de emprestador de última instância. Quando o banco precisa de socorro de caixa, não de endividamento, mas de caixa, ele pode recorrer ao Banco Central. Isso é uma operação assim comum, né, diária, por exemplo. Tá? A regulação, ela vem no sentido, né, de preservar os depositantes e preservar o sistema como um todo. Então, a capacidade que um banco tem de criar empréstimos, né, de captar recursos, ela está relacionada ao seu porte, ao seu tamanho. Ao tamanho. Exatamente. Né? E quanto maior é o banco, né, quanto maior a estrutura do banco, o tamanho, o ativo do banco, maiores são as regulações. Tá? Então você vem e pergunta, mas faltou regulação? Por ser um banco menor, ele tinha 0,5% do total dos ativos do país. É pouco. Né? Pouco. Então a regulação, ela acaba sendo uma regulação inferior à regulação dos grandes bancos. E ainda assim foi capaz de provocar um estrago desse tamanho. Exatamente. A gente tem um total já de valores? Tem, né? Fala-se muito em 12 bilhões, enfim. Os valores, eles têm corrido de maneira... Os ativos do banco, eles eram de 62 bilhões. Bilhões, exatamente. Com B de bola. O FGC, que é o Fundo de Crédito, né? Ele pagou já 40 bilhões de reais. 40 bi, exatamente. Então o rombo era grande. Ou seja, o problema... O cara dá um cano em 60 bi e 40 bi é do recurso FGC. Estatal. Cobriu. O FGC ele não é exatamente estatal. Ele é uma instituição que surge dos bancos. Né? São os bancos que criarem com o Estado brasileiro. Exatamente, esse colchão, né, para fazer frente tem dinheiro público ali. A momentos excepcionais. Tá. Né? Um banco, uma instituição bancária, ela não pode vender o produto alegando o seguinte, eu tenho um produto aqui, mas se der algum problema, tem um FGC. Isso é errado. Eu não posso fazer isso. O Banco Master se alavancou vendendo essa ideia. Né? Ele vendeu essa ideia? Essa ideia, exatamente. Tá? Eu tenho aqui o meu produto, meu CDB. Né? Se der algum problema em algum momento, o Fundo Garantidor te paga. Né? Agora, o problema, o tamanho do fundo era de 120 bilhões. Então, o Banco Master, os 40 bilhões, consumiu 30% do FGC. Como que pode? Ou seja, vamos imaginar um colchão, ele tirou um pedaço do colchão. Um terço do colchão ele tirou. Foi embora. Só que o outro pedaço do colchão, você tem 5 grandes bancos no país, né, que são instituições sólidas, né, 5 grandes instituições, que todo mês lá, constantemente depositam lá os seus recursos, sua parte, a sua contribuição. Né, para ter um fundo garantidor. Exatamente. E essas 5 instituições, elas possuem, de cada R$1 que gera de empréstimo no país, 80 centavos estão na mão de 5 bancos. Entendi. Então eles têm 5 instituições, têm 80% do mercado. Como que pode um banco que tem 0,5% do mercado consumir 30%? Consumir 30% do FGC. É muita coisa. Né? Então... É isso que está se questionando. Exatamente. Hoje. O problema da regulação está aí. E essa questão bancária, ela é igual acidente de avião. Né? Quando cai algum avião, vai ser investigado, né? Cadê a caixa preta? Por que deu problema? Para você implementar melhorias. É mais ou menos o que está acontecendo. Exatamente. Vamos tentar entender de onde veio isso. Exatamente. Tentar entender de onde veio e quais serão agora as novas regulações, né? Para você evitar que esse tipo de problema volte a ocorrer. Porque não estava previsto um tipo de situação, não estava prevista uma situação como essa.
Olha, Colim, o Banco Central, nas investigações, nós temos acesso a isso, né? Que existiam ali dois, vamos chamar assim, diretores ou técnicos do Banco Central, que em dado momento eles conheciam esses números, né? Mas algo ocorreu ali em que houve uma prevaricação. Exatamente. Porém, houve vários avisos do Banco Central para o Master falando, ó, você está com problema de liquidez, tome uma providência. Né? Só que no meio do caminho essa situação aí explodiu. Onde tem ser humano é complicado. E olha que interessante, né, Colim? Origem de dinheiro do exterior suspeito. Dinheiro suspeito. Proposta de aquisição de um banco, por mais que não estivesse com uma saúde financeira adequada, por R$1. São circunstâncias, né, que chamam a atenção. Tudo isso é crime. E é isso que enseja uma atividade investigativa pelas entidades destinadas a isso. Como que surgiu, né, só traçando um paralelo à investigação do caso do INSS, a partir de noticiamentos por parte dos próprios segurados do INSS. Né? Foram eles que denunciaram. Então é assim, quando a ação criminosa ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando volume, em algum momento ela chama atenção. E a partir do momento em que ela chama atenção, ela starta as atividades de persecução penal. Tá. Professor, vamos chegar num momento que é central. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Professor Cássio, havia lá, ao mesmo tempo em que havia esse pedaço de um colchão grande para poder suprir as atividades fraudulentas e criminosas realizadas pelo Daniel Volcari e pelo Master, a gente tinha então essa rede. Ele precisava desse amparo. E isso parece que agora começa a ficar muito claro nas investigações. Ele mantinha situações mais ou menos sofisticadas, mas não eram tão sofisticadas assim, porque estão aparecendo agora, até porque havia uma sensação de impunidade, ou seja, essa rede que eu estou construindo, comprando tanta gente, vai me proteger? A percepção, pelo menos para mim, é essa. E para você? É uma possibilidade. É uma possibilidade, né? É uma das possíveis conclusões que podem ser tiradas pelo que já foi divulgado, que foi identificado dentro da quebra de sigilo, ou das quebras de sigilo do Daniel Volcari, né? Uma delas é a lista de contatos e o que a gente vê pela mídia, que são os gastos com festas, né, benesses em festas, tudo isso precisa ter uma explicação. Né? Eu acho que precisa ter uma explicação e precisa ter passado a limpo, para que a gente possa identificar a profundidade dessa possível ação. Ainda não chegamos. E a abrangência dessa situação. Por enquanto a gente deu um pulinho só. Não é exatamente o mergulho. Eu acho que o ponto decisivo para nós termos a clareza dessa profundidade e da abrangência é o que vem em termos de resultado da colaboração. Entendi. Exato. A colaboração ela pode estar no centro de tudo. Eu creio que sim. Tá. Acho que vamos já partir para aquelas análises que são necessárias. Acho que estamos chegando no momento importante do nosso podcast. As provas estão aí, elas têm vindo. Você quer explanar a respeito dessas provas que têm saído e a tua preocupação com isso? Quer aproveitar esse momento? Um grande problema que nós temos em decorrência do vazamento de dados, de informações, seletivo, de procedimento sigiloso, é como divulgar isso, né? E porque existem interesses de lado a lado em relação a essa questão, e conforme o interesse de quem divulga, isso é divulgado de uma determinada forma, e eu acho que a ATA acaba começando a gerar suspeitas àqueles que estão atuando na situação. É delicado, Colim, é delicado demais nós fazermos uma valoração sem que o próprio órgão que vai ter que definir qual será o direcionamento que vai ser dado para essa atividade, que hoje está em sede de investigação, que no caso é o Ministério Público junto ao Poder Judiciário, é muito delicado nós termos uma conclusão. Mas eu volto a dizer, não só como operador de direito, mas principalmente como cidadão.
eu espero que isso seja de fato esclarecido. Passado, né? Para que a gente possa voltar a ter uma segurança. Porque hoje o que a gente tem é uma situação que nós estamos numa situação de bastante risco, até propriamente as instituições democráticas. Então vamos lá, já que chegamos nesse ponto, vocês acham que as nossas instituições democráticas, aquelas que são garantidoras de uma democracia capenga, de baixa energia, ela permaneça em pé? Você já tem essa concepção que eu, por exemplo, tenho, e é triste isso, mas elas foram corrompidas? Enfim, fiquem à vontade para quem quiser começar a discorrer. Eu posso, já estou no embalo aqui. Aproveita. Eu vou voltar a fazer uma analogia, Colin, se você me permite. Por favor. Quando nós estudamos em direito penal, a gente estuda classificação de crimes. Isso é importante. Dentre as classificações de crimes, esses crimes eles podem ser classificados em crimes de dano e em crimes de perigo. Os crimes de dano são aqueles que efetivamente violam aquilo que a lei quer proteger. Então, um homicídio tem um crime de dano porque o agente já ofende a vida, que é o bem jurídico protegido. Tá. Mas nós temos na nossa legislação também a previsão dos chamados crimes de perigo, que são crimes que punem condutas que geram riscos ao bem jurídico que a lei quer proteger. Eu traçando um paralelo, por exemplo? Eu vejo que hoje nós estamos diante de uma situação de risco. E o anseio social... As instituições estão sob risco. Eu acho que a atual conjuntura ela dá essa percepção de que nós estamos inseguros. E nós precisamos ter essas situações passadas a limpo para que nós voltemos a ter a segurança e a confiança, principalmente nas instituições. Hoje isso está abalado. Isso está colocado em xeque pelo que é divulgado. Né? Isso é colocado em xeque pelo que é divulgado pela mídia. E pelo você, que a gente como profissional do direito, o que você espera, como nós esperamos, que que haja uma sensação de justiça ao final de tudo isso? Porque eu sinto, por viver onde eu vivo, por estar... eu não vivo em bolhas, né? A minha atividade profissional, ela me coloca nos mais diferentes lugares. Isso. E as pessoas... Inclusive, esse podcast nasceu por causa disso. Por causa dessa pergunta, e aí, Colin? E aí, Colin? E aí, Colin virou um podcast. Por outros casos anteriores. Mas eu sinto que a população está desconectada. E a gente tem um ano eleitoral. E a gente tem o caso do Banco Master, que esfregou na nossa cara que esse estado de coisas não dá mais. Só que aí a gente tem uma outra situação que eu já queria colocar para vocês. A gente tem a propaganda começando de maneira avassaladora, e se a gente pegar os lados que compõem essa polarização, o meu medo hoje é que a propaganda mantenha as coisas rigorosamente como elas já estão. Qual é a percepção de vocês? Olha, a percepção é de que essa situação ela não está num ano muito bom para ela atingir essa finalidade que a gente gostaria, porque, como você bem disse, pode ser que as eleições ofusquem um pouco e tirem o foco dessa cobrança social a uma resposta pelas instituições daquilo que está sendo. Cobrança social. Mas eu acho que pelas redes sociais a gente acompanha muita, vamos dizer assim, esperança de saber o que de fato aconteceu. Vou colocar o ponto de vista da comunicação já para passar para você. É uma estratégia de comunicação. A gente tem o ambiente colocado e a gente tem as estratégias digitais sendo colocadas, e aí agora a gente vai vir com a propaganda. Então, eu até gostaria de dar um exemplo local, mas eu não vou dar nesse momento. Mas, por exemplo, você tem uma situação aqui e a propaganda vem aqui. É uma estratégia de comunicação. Então, a mim, como profissional de comunicação, para mim é temerário. Porque ao mesmo tempo em que teremos essas bolhas digitais cobrando e sendo incisivas na cobrança de que, olha, assim não dá, as nossas instituições, elas precisam voltar a ter vida, a ter confiança, a ter segurança, a gente tem a propaganda que vai tirar isso do foco. Exato. Então estaremos de novo diante dessas situações. Fique à vontade. Isso. A questão do Banco Master, né, o escândalo financeiro, se ele não envolvesse políticos e operadores importantes do direito, ele não teria essa repercussão que eu... Né? Nós estamos com esse problema sendo lançado na mídia constantemente, por envolver essas figuras importantes. Né? Se não tivesse a figura de certos políticos, ficaria no âmbito aí do sistema... Tudo bem, haveria investigação, sim, né?
é o que nós sempre esperamos, né, que haja investigação, os culpados sejam responsabilizados, mas ficaria no âmbito do sistema financeiro. Né? Não chegaria na Polícia Federal. Né? Exato, isso. E por conta dessa própria polarização que você mencionou agora há pouco, por ter gente dos dois espectros aí políticos, né? Aliás, temos todos os espectros. Todos, né? Exatamente. É isso que... Essa propaganda vai ser desviada. É isso que a gente precisaria deixar claro. Exato. Isso. As pessoas precisariam entender que o problema foi genérica. Exato. Então, se a gente pegar, o espectro político ideológico, a gente tem esquerda, direita, independente de ser mais extremo ou menos extremo, a gente tem duas pontas de um caminho. A gente tem esquerda aqui, direita aqui. Aí o centrão estaria aqui. Então, desculpa, mas caramba, pegou todo mundo. Exato. Então não vamos ficar brigando aqui, não vamos ficar discutindo aqui, não vamos parar para pensar, porque o que pega é a catapora, a gripe, né? Exato. Mas a ideia, ela deveria ser discutida. E lembrando também que é ano de Copa do Mundo. Ai, meu que, Deus. querendo ou não, Exato. tira a atenção do brasileiro por naturalidade. Então, pelo que eu estou entendendo, os amigos acreditam que a gente não deva fugir muito do que está aí. Olha, na minha opinião também não sei como que vai ser mas fique à do vontade. Cássio, né? Aqui o espaço é à vontade. Politicamente, é como se estivesse na sala de aula. Exatamente. Politicamente eu vejo assim, eu lembro da figura do prato raso, né? A discussão ela é muito rasa ainda no país. Isso que eu digo que mesmo a questão de tecnologia, né? A gente traz para a sala de aula também, mas alguns assim, outros eventos acabam tirando a atenção das pessoas, né, do brasileiro no dia a dia, né? Esses assuntos acabam sendo esquecidos. Então, não é fácil você acreditar que numa eleição, esses problemas vão ser resolvidos. Né? Esse é um problema do Brasil, né? O esquecimento das situações por conta de outras situações que geram novos interesses. E essas novas situações podem ser de quaisquer natureza. Preciso pegar essa frase para mim, viu? Essa frase é bacana. As famosas cortinas de fumaça, né? A gente, e pior que a gente vai ter... O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Meu Deus, são duas imensas cortinas. Exato. A Copa do Mundo, por si só, ela vai cobrir tudo, né? Se o Brasil for campeão, então, a gente vai ter outra... Vocês pensam assim também? O Brasil é hexacampeão, vai? Com Neymar ou sem Neymar? Eu acho que o Brasil é hexacampeão com Neymar ou sem Neymar... grande parte dos problemas vão ser solucionados. Exatamente. E a gente vai votar de novo como a gente sempre votou, como se o caso Master nem tivesse existido. É uma possibilidade. É uma possibilidade que caia no esquecimento, outro problema que caia no esquecimento. Entendi. Né? E no dia a dia impacta a vida de todo cidadão, né? Cidadão, desde o lado empresário, que tem mais dificuldade de obter crédito. Para mim é um pouco mais triste. Eu não sei se é por causa do senso crítico inerente à atividade profissional. Para mim é triste demais. Olha, toda vez que eu vejo uma notícia saindo, eu falo, cara, esse cara esfregou na nossa cara. Mas assim, nós estamos falando de garantias de direitos, né? Mas quando você fala de bolso, de dinheiro, as pessoas são propensas a acreditar naquele cenário que é melhor para elas, né? Por que eu estou falando isso? O Banco Master, voltando lá naquela primeira pergunta que você me fez, como que ele cresceu? Como que você da comunicação, como que você vende as coisas? Ixi, rapaz, é complicado para vender uma notícia, Exato. É cheio de estratégia. Mas eu não preciso dizer que a notícia não existe para vender. Exato, né? Que analogia boa. Lembra que eu te pedi uma analogia? Para vender uma notícia, eu posso até dar uma lustrada nela, mas ela tem que existir. É igual o vó, né? A avó sempre vai achar que o neto é o mais bonito da sala, né? O mais bonito da turma, né? O caso do Banco Master, como que ele cresceu? Né? Na promessa de ganhos superiores aos demais ganhos e os clientes dele Master confiaram e botaram dinheiro. E esse homem foi ficando rico. Outro detalhe, não vou falar nome, lógico, para não ser indelicado, mas dois grandes bancos de investimentos no Brasil foram responsáveis por vender pelo menos entre 30% e 40% daquilo que o Master dos oferecia. Produtos de investimento do Banco Master. Tá vendo? Exatamente. Havia uma cara de legalidade, uma aparência de legalidade. Infelizmente, assim, eu conheço pessoas
de cultura, né? Muito bem instruídas, né? Aquela sensação de estar perdendo o ganho, né? Estar perdendo, foi estranho do jeito que eu falei, mas o barco está passando e eu não estou aproveitando. E aí foi lá e botou dinheiro no mar. Exatamente. Vítima da própria ganância? Exatamente. 140% do CDI é o que ele vinha pagando. É o que ele vinha, Exatamente. Se você pegar 140% do CDI, o CDI é uma taxa de juros que surge entre os próprios bancos. Tá. Mas ela é muito coladinha ali, parecida com a taxa Selic. Tá. Não tem muita margem de diferença, não, né? A nossa Selic, a nossa CDI recente, é de 15% ao ano. 140% de 15 é 1,4 vezes 15, que vai bater 21% ao ano. Para ele pagar para o Cássio, para você 21% ao ano, ele tem que pegar esse dinheiro, aplicar em algo que rentabilize acima de 21%. Para ele poder te pagar. Exatamente. E que cubra aqueles gastos com pessoal, tecnologia, segurança. Você tem que ter lucro. Exatamente, lucro. Não é fácil no Brasil uma empresa ter um retorno acima de 10% ao ano. E teve gente letrada que confiou. Se você pegar o retorno de todas aquelas empresas que são negociadas, as suas ações são negociadas na B3, na Bolsa de Valores do Brasil, né? Eu não tenho dado 2025 ainda, mas 2024. Essas empresas, né, grandes empresas, não o retorno das ações dela, mas o retorno que o lucro sobre o que ela investe todo ano, o retorno dessas empresas, na média, foi 11,5%. O retorno dessas grandes empresas, 11,5% em um ano. Como que ele consegue alguma coisa que ele ganha mais do que 21%? Será que ninguém desconfiou? Sem ter risco? Será que ninguém parou para pensar? Além de não parar para pensar, você teve aquelas empresas, né, de auditoria contábil que fizeram, mas não fizeram. Auditaram e colocaram na outra ponta no relatório da auditoria que estava bem. Que estava tudo ok. Né? Então não são somente as instituições. Me lembrou o caso da Coab aqui em Bauru. Enfim, é uma outra história. Exatamente. Enfim, mais ou menos isso. Então, assim, por que eu emendei esse assunto? Então, aquela questão, é futebol? É futebol? É política? É influenciador digital? Rapaz, o homem pagou influenciador digital, hein? Exatamente. O homem pagou influenciador digital, tal do mercado. Rapaz. E quando é dinheiro? Eu faço conta. Isso aqui é algo execuível mesmo, de você ter um retorno acima de 21% ao ano, mas não tinha questão do risco, né? Então, assim, é algo que, em termos de Brasil, eu vejo que nós temos aí um caminho muito grande pela frente. Esse senhor conseguiu o sucesso que ele teve por ser Brasil, em qualquer outro lugar do mundo isso não aconteceria? Ou em outros países cuja proteção é maior, digamos assim? Isso é uma evolução. É uma evolução? É uma evolução. Você vai se lembrar... do esquema criminoso, é isso? Exatamente. Não, você falou assim, ele conseguiria ter esse êxito esse mesmo êxito no país. Na Inglaterra? Vamos partir para os Estados Unidos. Tá, ok. Algo aí de 10, 15 anos atrás. Você tinha o chamado Bernard Madoff. Você lembra do caso dele? Sim. Ele foi considerado o mentor da maior pirâmide financeira do mundo. Esse é um ponto importante para a gente finalizar. Exato. A gente já está chegando nas considerações finais. Não dá para dizer que o Master, já emendando, por gente ele termina o raciocínio, mas não dá para dizer que foi pirâmide, quase. Não, tem alguns aspectos de pirâmide por conta de sempre haver necessidade de captar mais recursos, né, dos investidores, tem esse cada vez prometendo mais retorno. Para você conseguir aqui, você tem do que outro pegar lado, exatamente, para poder sacar o dinheiro por isso que está ali na ponta. Pirâmide. Exatamente. Mas termina a história. Exatamente. Né? E lá nos Estados Unidos, né, o Brasil é considerado o paraíso da renda fixa. Né? Nenhum país do mundo você ganha 15% ao ano. Né? Sem correr risco, exatamente. Né? Investimento você tem casos aí de Venezuela com uma taxa muito elevada e Turquia. Tá? Porém o risco também é enorme. Né? Esse investidor, aqui é tranquilo. Esse investidor americano, né, ele captava recursos aí com promessas de pagar 4%, 5% ao ano. Porque a Selic americana era 0,5%, 1% ao ano. Né? E ele prometia 4%. Ele prometia 4%, 5% ao ano. O que já é um absurdo para os padrões americanos. Então, assim, tinha gente muito influente que aplicava dinheiro lá na instituição dele. E a promessa era vazia. A promessa era vazia. E teve gente que entrou. Teve gente que entrou.
você gerou um problema muito sério para o sistema financeiro americano, e de lá para cá, né, o americano ele veio implementando mais regras para endurecer esse tipo de operação, que é o que vai respingar aqui no Brasil também. Tá. A dificuldade, o crédito acaba ficando mais caro. Tá. Deixa eu fazer então, vou colocar uma pergunta para as nossas considerações finais. Quero começar com o professor Cássio esse momento. Me parece que há uma ruptura. Essa ruptura, essa fratura na nossa democracia. As nossas instituições, conforme você já sabiamente disse, elas estão apresentando riscos. Não sei exatamente que riscos são esses, eles não estão desenhados ainda, mas eles existem. E para que isso acontecesse, muitos crimes, eles foram executados, eles aconteceram. A gente tem, por exemplo, a corrupção ativa, né? A ativa parece que ela está aí, né? Aparentemente. Pelo menos aparentemente. E eu entendo a cautela que você tenha para lidar. O que dá para tirar? Queria que você usasse suas considerações finais para a gente tentar entender que alguma coisa precisaria ser feita. Talvez endurecer o nosso sistema, talvez ter mais mecanismos de proteção, ou não, ou a gente está distante, de repente, de algo que pudesse nos livrar desse tipo de situação. Olha, Colim. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Eu penso que nós temos ainda um grande déficit de consciência política. Né? Quando eu falo de consciência política, eu não estou falando de adesão ao partido A, partido B ou partido C. É a consciência da função do cidadão na atividade não só eletiva, mas também fiscalizatória da atuação das instituições que representam os seus próprios interesses. No Brasil, eu penso que nós temos ainda anos-luz atrás de outros países em relação a essa consciência cívica de que o público é nosso e o que é público tem que ser, então, cuidado por nós. Né? Aqui a gente identifica muitas situações onde, por exemplo, como o Fábio disse, quem são as principais vítimas de estelionato hoje? São as pessoas que se deixam cair em golpes com a perspectiva de ter um ganho adicional. Vítimas da própria ganância. Então, enquanto a gente não tiver essa evolução de consciência política... O estelionatário e o Daniel Vorcari só souberam se aproveitar disso. Nós estamos diante de riscos de identificarmos futuramente novos escândalos, novas situações que vão ser noticiadas. E esses novos escândalos vão se acumulando, e aí os antigos vão sendo esquecidos e os novos vão sendo motivo de preocupação. Exato. E importante para a gente, assim, emendando aqui com o professor Cássio comentou, isso aí vai respingar lá na questão de crescimento do país. Vai respingar. Exatamente, isso acaba respingando. Por quê? As questões de fraude, né, de benefício para um grupo A ou para o grupo B, né, ele acaba dificultando a vida daquele empreendedor, daquele empresário que quer arriscar seu dinheiro, seu capital numa atividade econômica. Né? Aquele perfil mais arrojado vai deixar de ser arrojado. Exatamente. Isso vai impactar, mas o arrojado, o conservador também, mas eu digo agora assim, quando eu falo investimento, na atividade produtiva mesmo, não em termos de especulação do mercado financeiro. Não é rentismo, é investimento em negócios. Exatamente. O que irriga a economia? Né? É a moeda, é o capital, é o crédito. Né? O crédito ele é importante para um país, ele é fundamental. Né? Uma moeda forte... Você quer crédito. Exatamente, e o crédito. Né? Para ele irrigar essa capacidade que o empresário tem de pegar a sua ideia e transformar em realidade, gerar emprego, gerar em renda, gerar mais consumo, que vai realimentar os investimentos. Né? E numa situação dessa que você tem aí a questão de fraudes, né? Aí que agora vai lá e bate lá na questão de fraude bancária. Você tem que endurecer as regras do sistema financeiro. Para o banco, né, para seguir essas regras mais duras, né, ele acaba tendo que passar esse custo para o consumidor final. Fica mais caro. Exatamente. O crédito acaba ficando mais caro também. O investimento também fica mais escasso. Mais escasso, exatamente. Outra característica do Brasil, nós temos um sistema bancário totalmente concentrado.
na mão de okay. 5 grandes bancos. Diferente do americano, por exemplo. Exatamente. É uma competição perfeita. Nós temos a figura do chamado oligopólio em economia, né, que são poucas empresas, grandes empresas, que controlam o mercado. Bancos pequenos igual o Master, né, seriam importantes para fomentar a concorrência. Mas eles não estão nem aí para isso. Exatamente. Então, assim, é importante são a figura... especuladores? São, né? A partir do momento que você só visa o lucro... Você não está nem aí. Dependendo do que aconteça lá na frente, você não está nem aí para a atividade bancária, igual você falou. Então, esses eventos acabam diminuindo a competição no sistema bancário. Será que, de repente, a grande lição não seria proteger esse sistema bancário? A gente precisa dele. Proteger mais contra essas ações? Exatamente. Assim como aconteceu lá em 2008 no subprime, né, lá nos Estados Unidos, que endureceu as regras do sistema financeiro internacional, melhorou, né? Os limites agora prudenciais do sistema bancário, com certeza a régua vai acabar subindo, né? E esses bancos menores, fintechs principalmente, já estão tendo que se adequar a essa nova realidade, né? Buscando o quê? Que lá na frente nós não tenhamos outra surpresa, igual o caso do Banco Master. Tá? Senhores, acho que é isso. Está bem explicado? Aliás, já fica o convite, porque nós vamos ter que entrar, e aí já é né? Aí, na realidade, é uma área, é um pouco seu também. Tá? Nós vamos ter que fazer nós vamos ter que juntar essa dupla de novo, para falar desses esquemas carbono oculto, cujas fintechs foram utilizadas, né, como havia investimentos profundos, né, que iam sendo encobertos, mas aí eu vou precisar de você de novo, você explicar para a nossa audiência o que é isso. Né? Utilizava-se fundos de investimento ou fundos diversos para lavar ou dar aparência de dinheiro limpo para dinheiro sujo. É uma outra situação que nós vamos precisar explicar para a nossa audiência. Sintam-se convidados, viu? Claro, muito bem. Senhores, é isso. Acho que tá bem explicado. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu só gostaria de agradecer. Quem tem que agradecer sou eu. É uma grande oportunidade, foi um grande prazer. Foi aí uma conversa muito bacana, muito enriquecedora, e foi uma troca que para mim foi muito produtiva. Só tenho a agradecer a você, professor Fábio, pela oportunidade. É isso, professor. Também agradecimento especial a você, Colim, né? Ao professor Cássio também. A gente, como professor, aprende todo dia, né? Eu aprendi mais um pouco hoje aqui com mas ele. É isso. E eu como esponja, eu tô aqui tentando absorver o máximo que eu puder. Porque, afinal de contas, na hora de precisar, né, abrir a boca, falar até papagaio fala, né? O importante é ter o que falar. Essa é a nossa grande diferença. Tá jóia, né? Queridos, nosso agradecimento mais do que especial. Atenção, IT, atenção, corpo discente, corpo docente, os diretores, professor Tayon, professor Carrijo, professor Munhoz, e a todos que confiaram nesse trabalho que a gente está desenvolvendo, um trabalho de formiguinha, mas que tem objetivos muito claros, que é levar, que é expandir o conhecimento, sempre colocando a nossa audiência como prioridade. Então, IT, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, e estamos à disposição, ok? Igualmente, Colim. Obrigado, senhor. Obrigado. Um abraço. Vou fechar então aqui nessa aqui, viu, meu maestro? Vou fechar nessa geral, porque afinal de contas a inteligência qualificada está reunida aqui nesse podcast. E, dito isso, ponto final. Em mais essa edição do E aí, Colim. Muito obrigado pelo carinho da audiência, preferência e pela confiança. A gente se vê. Tchau, pessoal. Até sempre. Até mais. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto.